Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando agora o Boletim Suprem de Boas Notícias, um espaço para acompanhar iniciativas, descobertas, avanços e fatos que ajudam a olhar o mundo por outro ângulo e renovam a esperança. Vamos aos destaques de hoje. Adolescentes consomem menos ultraprocessados em cidades com regras escolares. Maior cajueiro do mundo ganha proteção oficial no Rio Grande do Norte. Tratado Global dos Oceanos entra em vigor após 20 anos de negociações. Governo anuncia fim do roaming entre países do Mercosul. Essas e outras notícias você confere agora. Mas antes, nos ajude a levar esse conteúdo a mais pessoas. Compartilhe este boletim com a sua rede de contatos. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão. Vamos abrir este boletim com detalhes de uma pesquisa da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de Uberlândia que mostrou que adolescentes consomem menos alimentos ultraprocessados em capitais onde há regras claras para a venda desses produtos nas escolas. O estudo também apontou desigualdades regionais e a ausência de uma legislação nacional sobre o tema. Veja na reportagem. Adolescentes que frequentam escolas em capitais brasileiras com normas claras para a venda de alimentos tendem a consumir menos produtos ultraprocessados, como refrigerantes, salgadinhos e doces, em comparação com estudantes de cidades sem esse tipo de regulamentação. A pesquisa, conduzida por cientistas da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de Uberlândia, analisou dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2019, que reúne informações de mais de 81 mil estudantes de 13 a 17 anos em todas as capitais brasileiras. Os pesquisadores mapearam leis, decretos, portarias e resoluções que regulamentam a comercialização de alimentos e bebidas no ambiente escolar e confrontaram essas normas com os relatos dos estudantes sobre o que haviam consumido no dia anterior. A conclusão: em capitais onde a oferta de ultraprocessados é regulada, o consumo desses produtos entre adolescentes foi menor, mesmo após ajustes por fatores como idade, sexo, tipo de escola e renda familiar. O ambiente escolar, segundo os cientistas, tem papel decisivo na formação de hábitos alimentares, porque é onde grande parte desse público faz suas principais refeições e escolhas alimentares do dia. O estudo também observou desigualdades regionais. Capitais das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste concentram a maior parte das normas de regulamentação, enquanto no Norte e no Nordeste ainda há cidades sem qualquer regra sobre a venda de ultraprocessados nas escolas. Ainda não há uma legislação nacional que regule a oferta desses alimentos em todo o país, mas os resultados reforçam a importância de políticas públicas amplas, voltadas para a promoção de alimentação saudável nas escolas e a redução de exposição dos jovens a produtos ultraprocessados. Agora vamos ao Rio Grande do Norte, de onde vem o maior cajueiro do mundo. A árvore, um dos principais símbolos naturais do estado, foi oficialmente incluída no Sistema Estadual de Unidades de Conservação, com proteção oficial e foco na preservação ambiental. São cerca de 9 mil metros quadrados só de copa, num perímetro de 500 metros. Esse é o nosso exemplar de cajueiro, considerado o maior do mundo e consta do Guinness Book desde 1994. Localizado em Piragi, Parnamirim, no Rio Grande do Norte, o exemplar da flora brasileira tem quase o tamanho de um campo de futebol, com galhos que tocam o chão e que geram raízes. O organismo forma quase que uma pequena floresta. É para cima
por os lados são múltiplos troncos que, integrados, se tornaram em um monumento único e natural, que por sua exuberância e pujança recebe em média 300 mil visitantes por ano. E entre novembro e janeiro, época da safra do caju, os turistas podem acompanhar a colheita e degustar a fruta e o suco ali mesmo. Agora, o maior cajueiro do mundo virou unidade de conservação estadual aos 137 anos, merecendo a proteção como monumento natural estadual, um dos principais símbolos ambientais, turísticos, paisagísticos e culturais do local. Com essa medida, a árvore passa a integrar o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ganhando respaldo jurídico nacional e ampliando as ações de pesquisa científica, educação ambiental e proteção de espécies animais ameaçadas que habitam a área. Uma descoberta no Marrocos, no norte da África, está mudando o que os cientistas sabiam sobre a evolução dos dinossauros. Um fóssil raro revelou a espécie mais antiga de anquilossauro já conhecida, com uma armadura de espinhos inédita. Dá só uma olhada. Há cerca de 165 milhões de anos, no que é hoje o Marrocos, um herbívoro com armadura pontiaguda como lanças, diferente de tudo já visto, caminhava pela Terra. E agora seu fóssil mudou o que os cientistas pensavam sobre a evolução dos dinossauros. Os restos fósseis pertencem a uma espécie chamada Spicumelus afer, um dinossauro coberto por uma armadura de espinhos ósseos, que se projetavam por todo o corpo, algo nunca antes visto em vertebrados conhecidos. O Spicumelus é considerado o anquilossauro mais antigo já encontrado até hoje, um grupo que era conhecido por ter armadura corporal, mas nunca com espinhos tão extremos. Richard Butler, paleontólogo da Universidade de Birmingham, chama essa descoberta de incrivelmente significativa, porque ela muda como pensamos que certas defesas evoluíram nos dinossauros. Após 20 anos de negociações, o Tratado de Proteção dos Oceanos entrou em vigor e estabelece regras inéditas para a preservação das áreas de alto mar. O acordo, aprovado pela ONU, amplia a proteção da biodiversidade marinha em regiões internacionais, antes sem proteção ambiental. Uma lufada de ar para a biodiversidade marinha. A partir de 17 de janeiro, entrou em vigor o Tratado Global dos Oceanos, aprovado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2023 e assinado por 126 países. Foi ratificado pelo Brasil em 2025, durante a COP30 em Belém, no estado do Pará. O documento é considerado um avanço histórico para o meio ambiente. Nele estão as regras criadas para a proteção das áreas do alto mar. O aditivo fortalece o esforço de alguns países pelo fim da crise climática, ampliando a proteção a toda a vida marinha, bem como suas águas em áreas internacionais que até então estavam descobertas. Apenas 1% dessas áreas contava com algum tipo de proteção ambiental, mas com o Acordo Global dos Oceanos serão salvaguardadas regiões localizadas a mais de 370 quilômetros da costa, usando mecanismos inéditos, valorizando a ciência e o conhecimento tradicional como base para decisões globais, num ambiente onde os oceanos cobrem 71% da superfície terrestre e são responsáveis por absorver até 30% dos gases de efeito estufa da atmosfera
segundo dados do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O governo federal anunciou que o roaming entre o Brasil e os países do Mercosul deixou de ser cobrado desde 2 de dezembro de 2025. A medida ainda depende de ajustes técnicos para começar a valer de fato para os consumidores. Quem nos explica tudo é a repórter Isabela Souza. O fim da cobrança de roaming internacional entre países do Mercosul deu um passo importante ao ser oficialmente anunciado pelo governo federal. A medida, que promete permitir o uso de planos de celular sem custos extras em viagens pela região, já está acordada entre os países do bloco, mas ainda depende de ajustes técnicos para começar a valer para os consumidores. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a implementação do acordo exige alinhamento operacional entre os reguladores e as operadoras de telefonia dos países envolvidos. Isso inclui definições sobre sistemas, regras de compensação e adaptação de contratos, etapas consideradas necessárias para que o fim do roaming funcione de forma efetiva. Embora o governo tenha informado que a medida estaria em vigor desde dezembro de 2025, a Anatel esclarece que não há prazo definido para a conclusão desses ajustes. Enquanto isso, as operadoras seguem autorizadas a cobrar tarifas de roaming internacional. Apesar dos entraves, especialistas apontam que o anúncio representa um avanço concreto na integração digital do Mercosul. A iniciativa segue um modelo já adotado com sucesso na União Europeia, onde a eliminação de roaming reduziu custos e facilitou a mobilidade entre países. Quando implementado, o acordo pode beneficiar turistas, estudantes, trabalhadores que circulam pela região e profissionais que dependem da comunicação móvel em viagens internacionais. Para a Anatel, a transparência sobre os desafios técnicos é fundamental para garantir que a mudança aconteça de forma segura e sustentável. A expectativa é que, com a conclusão das etapas operacionais, o fim do roaming deixe de ser apenas um anúncio e passe a fazer parte da rotina dos usuários, fortalecendo a integração entre os países do Mercosul e aproximando o bloco de práticas já consolidadas em outras regiões do mundo. O Brasil caminha para lançar o primeiro fitoterápico desenvolvido a partir da planta conhecida como quebra-pedra. O medicamento deve ampliar as opções de tratamento no SUS, unindo ciência, tradição e saúde pública. O Brasil está prestes a dar um passo inédito na saúde pública. Um medicamento feito a partir da planta conhecida como quebra-pedra pode se tornar o primeiro fitoterápico desenvolvido para o SUS. Usada há gerações na medicina tradicional, a planta agora passa por um processo científico para virar um remédio com padrão farmacêutico, controle de qualidade e segurança. A iniciativa envolve instituições como a Fiocruz e conta com o apoio do governo federal. A ideia é ampliar as opções de tratamento oferecidas pelo SUS, usando a biodiversidade brasileira de forma responsável. A previsão é que o fitoterápico possa ser disponibilizado nos próximos meses ou anos, dependendo do andamento dos processos regulatórios. Se aprovado, o remédio à base de quebra-pedra pode marcar um novo momento para o SUS, unindo ciência, tradição e acesso público à saúde. Vamos encerrar a edição de hoje com uma dica cultural. Chega a Brasília a exposição Reinado do Riso, que reúne bonecos, fantoches e outras manifestações da cultura popular brasileira. A mostra celebra tradições como o teatro de bonecos, o Bumba Meu Boi e o carnaval, mantendo vivas memórias e o riso das nossas brincadeiras. Bonecos e a arte dos bonequeiros, como Antônio Alves Pequeno, fantoches e feitiços, esculturas moldadas em outros tempos, mamulengos, fantasias, pinturas, fotografias e vídeos. A diversa arte brasileira materializando o riso por meio das expressões populares. A exposição
Reinado do Riso, idealizada há cerca de 10 anos, é resultado da parceria entre as universidades estadual e federal do Rio de Janeiro e do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que chega a Brasília. Uma exposição que nos traz a memória de vivências da infância, uma forma de mostrar que tradições como a Folia de Reis, o teatro de bonecos, a palhaçaria, as brincadeiras e os sotaques do Bumba Meu Boi e o carnaval se mantêm vivas e resistem, trazendo o riso na forma de personagens e brincadeiras que nutrem público e participantes. Um acervo que, entre peças textuais e objetos, nos apresentam a inteligente e perspicaz cultura brasileira. A nossa proposta foi de pensar justamente essa dimensão do risível, né? O riso como uma estratégia, né? Tanto da sátira, da subversão da ordem, de abrir esses espaços de frestas dentro das sociabilidades urbanas ou dentro de perspectivas rituais, dentro de festas, o que nós encontramos muito presente em várias expressões e manifestações das culturas populares. Então, nós partimos, né, da pesquisa de campo, de observar e conversar com vários interlocutores e também de observar a partir do nosso acervo aqui do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, do nosso museu, que é o Museu de Folclore Edson Carneiro, de que maneira essa dimensão do riso e do risível aparecia nesses objetos, né? E chega aqui em Brasília, né, com uma necessidade de adaptar o projeto expográfico. Então a gente lida com mais diversidade, né? E outra diversidade muito presente e muito bacana e feliz assim da gente ter encontrado são os realizadores, os bonequeiros, né, os produtores que estão dentro da cultura popular de fato e que trazem uma diversidade temporal para nós, né? Então a gente tem essa diversidade espacial de pessoas e de cores e tudo mais, mas também tem essa memória que está guiando, né, a montagem. Então é uma memória trazida da ancestralidade desses bonequeiros, desses realizadores, desses mestres. Um mergulho numa paleta de cores quentes, onde a luz incide por cerca de 90 peças somadas a todos os detalhes. O Reinado do Riso mostra como a arte transforma, cura, neste caso, o rir, forma de escapar da monotonia do cotidiano comum a todas as culturas e, embora com significados diferentes, em cada uma delas une povos, transmite mensagens, diverte, denuncia, critica, mas também acalenta e acolhe. O riso também é conhecido como prática terapêutica na promoção da saúde mental, reduzindo o estresse. A prática é conhecida como risoterapia ou terapia do riso e é aplicada em milhares de hospitais mundo afora. Aqui, na Caixa Cultural de Brasília, a exposição Reinado do Riso fica até 29 de março e você está convidadíssimo a cuidar da sua saúde cultural e mental. A Caixa Cultural, esses equipamentos culturais que a Caixa tem presentes em tantas cidades, tantas capitais do Brasil, elas são espaços onde as pessoas, se permitirem, elas podem se transformar através da arte, né? Então, essa exposição em especial, Reinado do Riso, é uma exposição que convida a gente a lembrar, né? De brincadeiras, de culturas populares de várias cidades. Então, assim, é uma exposição que nos convida a lembrar das brincadeiras de infância. É uma exposição aberta a todos os públicos, todas as idades, é uma exposição livre. E aqui, especialmente na Caixa Cultural Brasília, ela está funcionando de terça a domingo, das 9 da manhã até as 21 horas.
É isso por hoje, muito obrigada pela sua companhia. Este foi apenas um recorte das boas notícias da semana. No nosso canal no YouTube tem muito mais conteúdo inspirador esperando por você. Então, se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever. Já somos quase 100 mil pessoas acompanhando o que de melhor acontece no mundo. E se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com quem você conhece. Afinal, espalhar o bem também faz parte da mudança. Até mais!